é um caso verídico que eu vi dentro do... Então, quer dizer, as benesses da ciência são negadas. O negacionismo é um negacionismo objetivo. É o próprio transcorrer da administração pública, as próprias diferenças sociais do capitalismo que negam os avanços científicos. Agora, Pedro, como é que você vê a questão dos neopentecostais? Como é que você vê o movimento dessas novas igrejas que são caça-níqueis, são manipuladoras do medo, né? Então, são pessoas que exploram a boa-fé de outras pessoas. É uma teoria da prosperidade, como se Deus, né, se Deus fosse material, se Deus precisasse de grana, né? É claro que eu sou materialista histórico e dialético, né? Eu estou colocando aqui a figura simbólica de Deus na cabeça dessas pessoas, na interpretação que elas fazem, né? Porque na dialética do esclarecimento, do Adorno e Horkheimer, já logo no comecinho eles colocam que a história da humanidade é a superação do medo, né? Como é que o medo, porque nós sabemos que as grandes campanhas políticas, elas utilizam o medo para manipular os outros. As pessoas não votam por consciência, votam por medo, né? Como é que a gente lida com isso? E aí eu dou um outro salto. Quem tem coragem hoje em dia de atender um celular num grande centro urbano, né? Voltamos de novo à violência, voltamos de novo à desigualdade social, voltamos de novo nessa política populista demagógica que não soluciona minimamente os problemas. Como é que você vê esse quadro todo, esse charco que a gente tenta se movimentar, empurrar isso um pouco para frente, que diminua a violência e o diálogo entre a pauta dos assuntos? Então, começando com o lance do pentecostalismo, né? Quer dizer, eu acho que é muito generalizante a gente dizer são igrejas caça-níqueis, né? Isso, quer dizer, o pentecostalismo é um fenômeno super complexo, né? Multifacetado, e onde você tem desde as grandes igrejas, que são igrejas famosíssimas, dos donos de televisão, de canais de televisão, como você tem no Brasil, né? Até igrejas muito pequenas, numa quebrada, numa periferia, na esquina, onde, entendeu? O que está rolando ali, né, é alguma coisa que nenhuma outra instituição social do capitalismo avançado pode resolver, que é o quê? Né? Então, você conversa com um membro de uma igreja dessa, né? Uma igreja de esquina pentecostal, sei lá, na periferia da periferia do Rio de Janeiro, sei lá, na periferia de Austin. Né? Então, uma pessoa com quem eu tenho uma conversa regular, né? Que mora aí. Né? Então, Austin é Baixada Fluminense, né? Então, perto do Rio, é parte do Grande Rio, mas é longe pra caramba, horas de carro para chegar lá, né? Então, na periferia desse lugar, né? Então tem uma igrejinha lá, né? Então, nessa igreja, né? Quer dizer, quando você começa a conversar com uma pessoa, né, normal, né, uma pessoa comum que frequenta essa igreja proporciona o quê para ela? Né? Quer dizer, todos os amigos dela são da igreja, para começar. Né? As canções, as músicas que ela canta são as músicas da igreja. Né? Quando ela precisa pedir fiado na padaria ou na loja de material de construção, quem vai fazer o fiado é a pessoa que trabalha na loja, que é da igreja. Né? Quando alguém vai fazer reforma na casa dela, vai ser da igreja. Quando ela fica doente, ela sabe que ela pode contar com a igreja. Quando ela fica sem dinheiro, ela sabe que é a igreja que vai ajudar ela. Né? Então, você tem aí arte, você tem vida social, você tem serviços de assistência. Né? O que qualquer um de nós tem para oferecer para ela? Vai dizer para ela, para de acreditar nisso, porque isso aí é obscurantismo. E vai botar o quê no lugar? É Idade Média, é Idade Média. Pois é, exatamente, né? Quer dizer, então ela vai de braços abertos para a Idade Média, porque a modernidade não tem nada para oferecer a ela. E esse é o problema, né? Quer dizer, esse é o problema da modernidade, né? A gente fala da modernidade como se ela fosse um fenômeno universal, mas ela não é um fenômeno universal, ela é um fenômeno de classe, ela sempre foi. Né? Ela interessa a uma classe específica.